Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Vou procurar. Vai estar entre devocional e reflexão sobre esse contexto brasileiro. Eu espero ser feliz nas informações. De formação, eu, na verdade, fiz engenharia agronômica, então, se alguns deslizes teológicos, hermenêuticos acontecer do lado de cá, você vai me perdoar e depois você chega para mim e diz: ó, tem um furo aí nessa sua. Então, diante dessa minha limitação, vou ousar fazer leitura de um texto bíblico também e tentar elaborar alguma coisa a partir desse texto, procurando alguns aspectos. Primeiro, fazer uma distinção entre cristianismo e evangelho. Eu faço uma separação de cristianismo e evangelho e acho que o evangelho está acima do cristianismo e especialmente o cristianismo brasileiro está visitado por vários paganismos e vários outros tipos de manifestações que fogem do evangelho. Nesse sentido, eu digo que o cristianismo brasileiro precisa passar por uma reevangelização. Esse é um aspecto que a gente queria colocar um pouco. Depois, falar dos vários cristianismos do contexto brasileiro. Que cristianismos são esses, né? Na verdade, nós não temos um cristianismo. Você tem um cristianismo de perfil católico e dentro do catolicismo você tem muitos catolicismos. Você tem um cristianismo de perfil protestante, por exemplo, luterano, e você tem muitos luteranismos hoje no Brasil. Você tem um cristianismo de perfil presbiteriano e dentro do presbiteriano você tem muitos presbiterianismos hoje no Brasil. Então não dá para a gente falar de um cristianismo, nós temos muitos cristianismos. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Um outro aspecto que eu gostaria de levar em consideração é as nossas formas de atuação, quando nós falamos digamos, da proclamação, que a proclamação, a querigma, que é anúncio, denúncia e a nossa responsabilidade sociopolítica. Existe um trabalho, um doutorado de uma Frances O'Gorman, ela escreveu um livro referindo-se à transformação sociopolítica, onde ela divide as nossas formas de atuação, que vai desde a assistência ao ensino, à participação e à transformação sociopolítica. Eu presumo que a cristandade brasileira, vou usar mais o termo cristandade do que cristianismo, eu presumo que a cristandade brasileira, ela atuou muito mais na assistência e no ensino e pouco nos processos digamos, de associativismo, cooperativismo e transformação social. Isso que nós ouvimos, por exemplo, do Antônio Carlos, é uma exceção. Eu acho que não faz parte do jeito de ser da cristandade. E vou também levantar algumas suspeitas, e aí são suspeitas, literalmente suspeitas, por que nós não atuamos nisso. As duas suspeitas, uma é o sacramento, aí desculpa as igrejas mais sacramentais,
O catolicismo é puramente sacramental, pouco confessional, e eu acho que o outro problema é da confessionalidade, quando nós fazemos da confessionalidade uma magia. Eu presumo que o protestantismo sofre da magia da confessionalidade, da mesma forma como as igrejas sacramentais sofrem da magia do sacramento. Eu espero que vocês me entendam nesse tipo de informação, porque eu acho que isso gera uma fuga e não um aprofundamento na nossa realidade sociopolítica. O texto que eu trago é o texto de Lucas 3, sobre o João Batista. Ele mexe com, no final do texto, ele mexe com os policiais, ele mexe com os homens públicos que tratam com as questões públicas e com a sociedade de um modo geral, apelando para a solidariedade da sociedade. Capítulo 3 de Lucas, quando diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que era sacerdote, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras da profecia do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado, não faça superfaturamento, não pegue propina. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Esse é um texto que tem me impressionado nos últimos tempos, né? Primeiro porque é um texto que parece-me que, por opção, o João Batista resolve mudar a sua vocação ministerial. Ele é filho do Zacarias, que era sacerdote, ele podia fazer a opção de continuar sendo sacerdote. Mas ele percebe muita oligarquia no cenário. Pode observar que versículo 1 e 2 vai falar de irmão, que era irmão do outro, que dirigia não sei aonde, que fazia não sei o que, não sei aonde. Anás e Caifás, o sogro e o genro. Como é que você tem sumo sacerdote 2? Sumo sacerdote sempre é apenas um. E aí você tem 2, Anás e Caifás, o sogro e o genro, financiado pelo Império Romano. Então você percebe uma das manifestações muito comum no modelo de colonização brasileira, que era um modelo bem familiar, né? Dom João VI, filho, esposa, não sei quem mais, tal, a esposa do esposo, as rainhas, toda uma oligarquia. Nós fomos colonizados por uma oligarquia, né? E nós fomos colonizados por uma oligarquia que tinha interesse apenas de exploração. Nós não temos um modelo de colonização que vem para se instalar, para melhorar o nosso ambiente, vem para tirar do nosso ambiente. Então, essa lógica de uma grande metrópole sempre explorando e sempre dominando as periferias é a lógica da nossa colonização. Darcy Ribeiro vai chamar isso de relação das tamericás, que eram as mulheres indígenas, tentando de alguma maneira amortecer o sofrimento dos seus amigos, das pessoas da sua cidade, do seu povoado, da sua pequena tribo, e fazia algumas negociações
então negociações. Esse modelo vai se instalando no nosso ambiente. Eu vou sair um pouco do texto por enquanto, eu espero ter a capacidade, a lembrança de voltar ao texto, para vir para o nosso contexto. Porque nós temos então esse contexto, né, de um cristianismo de colonização que surge com o interesse da metrópole e que é um cristianismo de exploração e vai até o século XVIII. Do ponto de vista de impacto, nós não temos muita coisa, porque nós não temos presença de dominicanos, que de alguma maneira tinham uma vocação mais sociopolítica, que lutava por direitos, por justiça. Nós temos a presença dos jesuítas e dos franciscanos, que são mais piedosos e filantrópicos, então eles foram até a filantropia. Vamos ter um impacto cultural, um impacto simbólico, um impacto nos nomes da cidade, São Salvador, São Paulo. Nós não vamos ter nome de islâmicos, nós não vamos ter nome de judeu, nós vamos ter nome dessa história, dessa cristandade católica que vai se construindo, o nome das ruas, nome das praças, nossas festas, festa de São João, Natal, Semana Santa. Então nós temos influências nesse sentido, que eu chamo de influência periférica, não aprofunda o tipo de influência no que diz respeito à vida. Elas são folclóricas, são influências folclóricas. Então nós vamos ter uma influência folclórica. Depois nós temos um cristianismo de imigração, essa divisão clássica que quem estuda aí nos seminários sabe disso muito bem, que é a presença dos anglicanos e dos luteranos. Esses vêm com a cultura alemã e a cultura inglesa um pouco diferenciada. Que também não mexe com a justiça, mexe com os tipos de associativismos, as cooperativas que vão se instalando no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, as escolas, no caso dos luteranos, que não se enculturam, elas mantêm o tipo de idioma da sua própria nação de origem, as liturgias também muito bem formatadas, de tal forma que até então ninguém se expressava nas liturgias, exceto através daquilo que o pastor já tivesse escrito. Então toda a liturgia era escrita. A gente vai ver que quem mexe com isso depois é o movimento pentecostal. Mas aí você tem algumas influências nas escolas. E aí, nesse período, tanto não só nas igrejas de imigração, mas também como nas igrejas de missão, as batistas, as presbiterianas, as anglicanas, igrejas congregacionais, você vai ter uma influência também nas escolas, mas geralmente escolas para os meninos de classe média e classe média alta. Colégio Telho Egídio, o 15 aqui em Garanhuns, Colégio Batista aqui na época um dos centros mais importantes do Recife, Colégio Batista próximo da Avenida Santos Dumont em Fortaleza, ou seja, eram escolas que atendiam às expectativas dos filhos dos republicanos e dos filhos dos protestantes que não tinham espaço nas escolas públicas. Então, nesse sentido, o nosso impacto social e político vai até ao ensino. E não chega nem a ser o modelo de ensino do Paulo Freire, porque o ensino do Paulo Freire não era só ensinar a ler, ensinar a escrever. O menino ou o cidadão que participava das salas entre aspas, né, dos ambientes de reflexão pedagógica do Paulo Freire, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte, de pé no chão também se aprende a ler, quando a pessoa não aprendia a palavra tijolo apenas. Ele aprendia a palavra tijolo, mas ele aprendia as implicações que tem um tijolo para o pedreiro, para o servente de pedreiro que está construindo. Ou seja, a ideia não é aprender a palavra tijolo, a ideia é aprender quais as implicações sociais, econômicas e políticas quando eu, como pedreiro, estou colocando o tijolo aqui na parede. É por isso que na década de 60 o homem foi embora e teve que fazer esse modelo de intervenção sociopolítica no Chile. Mas assim, só para dizer que nós temos esse cristianismo que vai até o ensino. E nesse caso, especialmente das igrejas de imigração e das igrejas de missão, não era ensino com fins filantrópicos. Há uma ação filantrópica em 1926 de um membro da Assembleia de Deus em Belém, no Pará, que começa um pequeno orfanato. Depois surgem os orfanatos, as casas batistas da amizade, que eram os modelos de apadrinhamento, o primeiro modelo de apadrinhamento, pelo menos que se conheceu no Brasil, onde a criança era atendida na sua própria família e você tinha missionárias que faziam um trabalho de acompanhamento dessas crianças. Em 1910, começa dois movimentos diferentes do ponto de vista litúrgico, que é a Congregação Cristã do Brasil, aqui no Nordeste conhecido mais como Igreja do Véu, e a Igreja Assembleia de Deus, em 1911. Do ponto de vista litúrgico, eles fazem uma diferença, é que toda liturgia dependia de uma formação teológica,
você tinha que ter uma boa retórica, um bom discurso, e você participava na assembleia se o camarada do lado de cá lhe autorizasse, o sacerdote lhe autorizasse. Surge um novo movimento que o camarada diz assim, quando Jesus voltar, e o cara grita de lá, aleluia, né? Glória a Deus. Então surge um outro movimento em que o povo também participa. Quem não sabe falar, fala de qualquer jeito, e você diz, mas você estava falando o que? Era mistério, irmão. E ponto final. E falo isso muito à vontade porque eu sou de ambiente pentecostal, então não é uma crítica, é só dizendo a você que surge um outro movimento que aparentemente não tem implicações sociopolíticas, mas ele já começa a ter uma intervenção nas relações sociais do próprio ambiente. E se ele não tiver chance de falar no púlpito e ter o microfone à mão, ele vai para a praça, ele vai para a esquina, e ele mesmo compra uma caixa de som e faz o culto na frente da casa e depois avisa o pastor que tem 40 pessoas para batizar. Isso aconteceu com meu pai, converteu-se em 1º de setembro de 1927, 2 meses depois foi chamar o pastor para batizar 42 pessoas. E não sabia ler. Era uma senhora que fazia a leitura do Evangelho de João, Dona Ana, e ele fazia a explicação. Então você tem um outro movimento onde o resgate da dignidade humana aparece em potencial. Refiro-me ao trabalho, uma tese de doutorado da Regina Novaes, que é pernambucana, que diz que uma das coisas interessantes que o pentecostalismo fez com a sociedade mais pobre foi resgatar a sua dignidade e dar a ele a coragem de gritar. Primeiro na praça, depois com o patrão. E dar à senhora, que é empregada doméstica, a capacidade de mandar a sua patroa se ajoelhar e impor as mãos sobre ela para orar pelo casamento da senhora. Então imagina só, você chega na sala da casa, está a dona da casa ajoelhada e a empregada doméstica orando por ela, em nome de Jesus, né? E vez por outra ainda diz que a mulher está com demônio. Legal, então mas não tem implicações de garantia de direito. Não tem implicações no que diz respeito à justiça. Então, considerando o que eu falei no começo sobre a Francis O'Gorman, que toda a transformação social, ela depende da assistência, do ensino, dos movimentos associativos e garantia de direito, acho que nós vamos no máximo até o ensino. Ou seja, as nossas escolas, as nossas ações filantrópicas e as nossas ações de ensino não são ações que mexem na conjuntura nem na justiça. De um lado o Evangelho propõe a misericórdia, mas do outro lado o Evangelho propõe a justiça. O discurso para os irmãos da Bitínia, da Capadócia, os irmãos pobres, que não tinham história, que não tinham etnia, que não tinha nada bem formatado, vocês não tinham etnia, mas agora vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A pedagogia para Laodiceia é outra. Vocês acham que são ricos e estão resolvidos, vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Então essa é uma das coisas interessantes do Evangelho. Então assim, de maneira muito panorâmica, apenas colocando esse cristianismo de colonização, né, que na verdade explora e cria essa lógica de que uma metrópole explora a Galileia dos gentios, as regiões ribeirinhas, o semiárido nordestino, de tal forma que um pastor que quer ser decente e reconhecido no Brasil tem que ir para São Paulo. Depois Rio. Nada contra você estar no Rio. Depois Rio de Janeiro, porque a metrópole é quem vai controlar. Posso citar nomes. Valnice Milhomes se torna conhecida não quando estava no Recife, ela se torna conhecida quando foi para São Paulo. Ricardo Gondim, meu amigo de adolescência, estava em Fortaleza o tempo todo, se tornou projeção nacional quando foi para São Paulo. Então a lógica da metrópole em torno da periferia continua. E as nossas denominações vão querer ter seus centros sempre na grande metrópole. Nós não mudamos essa metrópole, essa lógica. Por isso que nós não gastamos energia, inteligência e tempo com quem está na Galileia dos gentios, na terra de Zebulon. É uma lógica que está instalada, ela está instalada. Então não adianta a gente ficar pensando nessas coisas sem mudar essa lógica. Depois a nossa lógica, nesse contexto do João Batista, de corrupção, de miséria e de desgraça, vale a vocação do profeta. Ele podia ser sacerdote, mas ele é profeta. E profeta é bicho estranho. Primeiro, o profeta não veste as roupas sacerdotais. No caso dele, porque ele percebeu que o ambiente era corrupto. Ele disse, esse ambiente está corrupto.
eu vou me vestir de pele de camelo. Eu acho que quando João Batista batizava, eu não sei se era por imersão, por aspersão, não quero entrar nesse detalhe, que era apenas assim, a minha imaginação mais do que o texto. A impressão que me dá é que quando o cara ia ser batizado, ele olhava e dizia assim, você é que devia dar um mergulho, João, porque olha, você come mel silvestre, está se alimentando de abdômen de inseto proteico, com essa roupa que você está, esse teu suor, cara, merece um banho, não sou eu não, é você. Então, assim, o João Batista assume um outro jeito, né? Isso tem a ver com o discurso de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim viveram os profetas que estavam antes de vós. Ou seja, Jesus nesse contexto não diz que o modelo da gente é o modelo do sacerdote nem do imperador. Ele diz que o modelo é o modelo do profeta. Ele diz que o nosso irmão histórico é o profeta, porque o profeta mexe com justiça. Razão pela qual quem faz filantropia pode fazer um plano de saúde. Quem mexe com justiça tem que fazer um plano funerário. Essa é a lógica. A lógica da filantropia é você se promove. A lógica da justiça é você será promovido para a glória. Então você pega Dietrich Bonhoeffer resistindo ao nazismo do Hitler, o Martin Luther King, alguns irmãos católicos no contexto brasileiro, irmãs católicas no contexto brasileiro, que foram ceifadas precocemente, porque mesmo nesse cristianismo de colonização, chegaram outros grupos que tinham outro perfil e outra forma de ver a missão e também se engajaram no modelo de justiça. Qual a causa desse nosso distanciamento? Do catolicismo, eu penso que seja por conta do sacramento. Quando estou falando do sacramento, deixa eu ver se eu me explico direito, né? Não é o sacramento em si. É a ideia de que o discurso sacramental gera um tipo de percepção que você resolve a vida só pelo sacramento, só como ilustração. Por exemplo, nós temos igrejas aqui que batizam criança, mas o menino não é pagão se não for batizado. No catolicismo, sim. O catolicismo praticante acredita o seguinte, que basta o pai da igreja, os pais da igreja, em nome da igreja, batizar a criança, ele já não é mais pagão. Desculpa se tem alguém do mundo católico, eu estou apenas jogando essa informação para a gente entender como é que funciona isso. Por exemplo, você casa no civil, mas se não tiver a bênção do sacerdote, não serviu. Porque, como dizia o nosso amigo Robson Cavalcante, nascimento, casamento e morte, os 3 grandes momentos da vida ficam entregues na mão do sacerdote, especialmente se for em ambiente sacramental. Porque se nasceu e não tiver a bênção do sacerdote, ele não nasceu direito, ele é pagão. Se casar e não tiver a bênção do sacerdote, ele não casou, porque não tem o sacramento. E se morreu e o corpo não foi encomendado, não morreu, precisa de ser encomendado. Então, de um lado é o sacramento. Qual é o outro problema? O outro problema é da confessionalidade. Só que o brasileiro não trabalha só com sacramento e confessionalidade, ele trabalha com magia do sacramento e magia da confessionalidade. Esse é que é o problema. Então, não basta sermos confessionais, é se a nossa confessionalidade tem magia. Não sei se você já viu aquela situação do cara que chega aliviado, foi visitar o pai no hospital, ele confessou na hora de morrer, cara. Se fosse no sacramento, o padre deu a extrema unção, está resolvido. Mas nós não, ele confessou, né? Porque nós somos confessionais e fazemos da confissão uma magia. O Evangelho não trabalha com essas duas categorias. O Evangelho trabalha com a obediência. O Evangelho não trabalha somente com a confissão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo que faz proeza herdará o reino dos céus. Então não basta a confissão e não basta o sacramento. Evangelho, por isso que eu digo que a gente precisa reevangelizar a cristandade, porque a cristandade precisa ter uma outra compreensão do Evangelho. A confissão do Evangelho é uma síntese da experiência de obediência. Não é uma teologia para fazer o discurso adequado para dizer que a minha verdade é melhor do que a sua. É um tipo de elaboração onde a minha experiência com o reino de Deus, com Cristo, com a vida e com o Evangelho, com a justiça e com a misericórdia, se instalaram de tal maneira que eu posso fazer uma elaboração e dizer, aqui está o caminho, a verdade e a vida. Razão pela qual eu creio que o caminho, a verdade e a vida é muito mais, aqui está a experiência, aqui está a elaboração da experiência, e isso gera vida, não gera morte. Qual a causa, então? Acho que a causa desse nosso distanciamento tem a ver com essa presença de um tipo de catolicismo que trabalha com a magia dos objetos e de um tipo de protestantismo que trabalha com a magia das frases. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus declara isso. Pronto, está resolvido, não precisa mais nada.
certo? Não precisa mais dar, não precisa mais fazer nada, vou resolver com uma frase. Só uma frase. Cara, quando você for atravessar a rua aí, cuidado para não ser atropelado. Estão amarradas as tuas palavras, porque se não disser tão amarrado, pode ser atropelado. Seu ministério vai ser uma bênção. Eu recebo, porque se não disser eu recebo, não recebe. Certo? Então a gente trabalha com magia das frases. Por isso que nós não somos enganados pelo Edir Macedo e pelo Valdemiro, por exemplo, que trabalham com magia de objetos. Nós vamos ser enganados por aqueles que, trabalhando com frases semelhantes com as nossas, nós começamos a achar que o cara faz o discurso que a gente faz. O Evangelho não trabalha com isso. O Evangelho nos convida a viver a vida do Jesus de Nazaré, a viver semelhante, a ter um ministério semelhante à vida dos profetas. E aí vou encerrando a minha palavra dizendo o seguinte: nós estamos num contexto brasileiro que precisamos nos arrepender. A igreja evangélica brasileira precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender, meu querido. Eu vivo em profundo constrangimento. Eu vivo em profundo e permanente constrangimento. Por causa da minha indiferença, por causa, às vezes, da minha incapacidade de mudar situações concretas que eu vejo nas minhas mãos. Você imagina o que é um garoto de 13 anos chegar para você e dizer: pastor Carlinhos, me ajuda, porque aquele meu amigo na semana passada foi morto. E eu vou ser morto, pastor Carlinhos, não vai demorar. E você viu o garoto ser morto, cara. E o garoto ser morto. Quer dizer, eu vivo na cidade que comete o maior índice de crimes no Brasil entre meninos de 12 a 19 anos de idade. Fortaleza foi a campeã no ano passado do maior índice de violência contra o ser feminino. Então, assim, eu não sou nem, como fortalezense, eu não sou nem exemplo para estar conversando aqui com vocês. Por isso que eu digo assim, isso gera dentro de mim um constrangimento. Gera dentro de mim um constrangimento. Como? Bem, e aí o que é que o texto vai dizer? O que havemos de fazer? Pensando em todos e todas, né? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que é que esse texto está dizendo? Esse texto é muito parecido com o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse texto não está mandando a gente fazer filantropia. Esse texto está nos chamando para vivermos uma justiça social e econômica mais contundente. Fortaleza, além de ser uma das cidades mais violentas do mundo, ela é do mundo uma das cidades mais injustas. A Aldeota detém um IDH semelhante à Suíça, enquanto Janguruçu, Planalto Ayrton Senna, Bom Jardim, que são bairros da periferia, tem IDH semelhante ao IDH de países da Ásia e países da África, onde as crianças não têm acesso à alimentação, não têm acesso à segurança, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, ou seja, o fosso de injustiça. Então, quando esse texto diz assim, quem tem 2 túnicas, o texto está dizendo o seguinte: há uma injustiça. Quando nós damos o que nos sobra, nós estamos denunciando a injustiça, nós não estamos praticando a misericórdia. Nós praticamos a misericórdia quando nós damos o que nos faz falta. O Brasil é o país onde muita gente tem com sobra. E aí, quando quem doa porque tem sobra, não está praticando misericórdia, está denunciando a justiça. É um sinal de injustiça. Quando nós damos o que nos sobra, nós estamos apenas denunciando a injustiça. Então, esse texto está dizendo, ele está muito mais, nem só apelando para que você faça, está denunciando como é que é o contexto em que nós vivemos. Ou seja, nós vivemos num contexto de injustiça. Então, nós temos uma cristandade de 500 anos que promoveu injustiça. Então, não tem sinal do reino de Deus, ou os sinais são fortuitos do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, essa cristandade que chegou, me parece uma cristandade pouco marcada pela beleza dos sinais do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. E aí os publicanos: mestre, o que é que nós devemos fazer? Ele diz assim: não cobre mais do que o que vocês deveriam cobrar. O que é que ele está dizendo? Não façam superfaturamento quando as empresas forem negociar com vocês um tipo de negócio público. Quando forem fazer saneamento e asfalto, não superfaturem. O problema que está se discutindo aí das propinas é só da propina, isso não representa 7%.
do valor do superfaturamento. Isso é só a propina, gente. Isso é só o que foi dado para o homem público. Aí não está contabilizado o superfaturamento das obras. Especialmente essas obras que exigem tecnologias super avançadas, onde nós não temos no Brasil pessoas para fazer a avaliação do preço dos equipamentos para perfuração de alguns tipos de, por exemplo, de poços de petróleo, né? Ou para Angra 1 e Angra 2, o melhor técnico do Brasil sobre o assunto era um dos que estava envolvido, está sendo denunciado agora, e ninguém podia nem avaliar se ele estava superfaturando ou não, porque ninguém tinha condição de saber se o equipamento era aquilo ou não. Então, está se tratando só da propina, o que é pecado também, não estou dizendo que não é pecado, mas isso não representa o montante. Então, o que o João está dizendo é o seguinte: vocês, homens públicos, cuidem para que vocês não tratem as coisas ou a sociedade de vocês com injustiça. E aí, sobre os soldados, né, aquele que precisa garantir a integridade, a vida das pessoas, e o que nós fazemos? Ele diz: olha, a ninguém maltrateis. Caramba, a ninguém maltrateis. Não precisa bater, não precisa maltratar, não precisa agredir. O João está dizendo: não matem, não agridam, né? Eu fico pensando, João Batista dizendo isso, e talvez nem tivesse no momento a revelação de que um desses caras ia cortar o seu pescoço e arrancar a sua cabeça. Ele está dizendo: não agridam, né? Ele nem sabia que ele seria o próximo. Não agridam. Não deis denúncia falsa. Para proteger a equipe que estava fazendo o comando, aí o cara faz a denúncia falsa. Aí o outro que está comandando o grupo dá uma informação falsa para se autoproteger, e por aí vai. Qual é a minha esperança? Não queria só colocar esse cenário, não. Eu quero colocar uma esperança. Eu acredito, eu estou falando com muita honestidade, eu acredito no Jesus Cristo de Nazaré, cara. Eu acredito no Filho de Maria e José. Sem querer rimou, né? Eu acredito no Filho de Maria e José. Eu acredito no Jesus da manjedoura. Eu acredito nesse primo do Jesus de Nazaré. Eu acredito nesse rapaz. Eu acredito nesse João Batista. E eu comecei a ler sobre eles. E a minha vida ficou complicada. Acabou tudo para mim. Porque eu resolvi seguir o Jesus de Nazaré. Não porque eu seja melhor ou pior, é porque eu quero melhorar, exatamente por isso. É porque eu sou tão ruim que para melhorar eu tenho que seguir Jesus. Eu decidi seguir o Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo me cativou a isso. E como o Espírito Santo me cativou a isso, eu resolvi seguir o Jesus de Nazaré. Daí para frente a vida passou a ter outro significado. Especialmente a vida do outro mais do que a minha. A minha vida cronológica conta a cronológica é 61. 3 anos eu passei em Angola, eu não conto como 3, eu conto como 30. Eu tenho algumas contagens assim, então a vida vivida dá 276 mais ou menos. Então imagina, eu não entendo muito de arma, mas imagina o que é um cara colocar 2 canos assim na sua cabeça e dizer assim: essa coisa não sabe quem é amigo e quem é inimigo, ela dispara na cabeça de qualquer um. Simplesmente porque você está no outro país, acolhendo um cara que é de outro país e pelo sotaque, suspeita-se que o cara é um infiltrado. E você literalmente tem que estender o corpo sobre o cara e dizer: cara, você vai atirar nele, você vai ter que acertar na minha cabeça. E você não saber se o louco está do outro lado, se vai acertar ou não. Você vai ter que primeiro arrancar os meus miolos. Você é louco, né? Não, não sou louco não, é que é injustiça você fazer isso com esse cara. Esse cara é um sofrido, um migrante. Aqui não tem lei. Eu digo: pois é, não tem, mas você tem vida. Acho que deve ter uma pitada de amor aí dentro de você. Daqui a pouco o cara me chamar de primo. Primo, me dá um abraço, né? Acho que a igreja evangélica brasileira precisa, eu e você precisamos conhecer mais o João Batista, priminho de Jesus. A gente precisa conhecer mais o Jesus da manjedoura, o Cristo do Getsemane.
e o Cristo que topa o Calvário. Não porque amasse a morte é inimiga, mas por causa da vida, ele é capaz de assumir a morte. Eu queria convidar a todos e a todas hoje para fazer seu sepultamento voluntário. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Nós não vamos gerar vida nesse país se não assumirmos a possibilidade de ir vivendo o Evangelho do Jesus de Nazaré, as dimensões da justiça do Evangelho de Jesus de Nazaré, em vivendo essas dimensões da vida. Muita gente, e quem sabe depois você. No pacote, o João Batista também foi. E no pacote, o priminho dele, o Jesus, também foi. E depois foi o Estevão. E depois alguns foram cerrados pelo meio. Homens e mulheres que o mundo não merecia possuí-los e possuí-las. Que sejamos todos e todas batizados e batizadas pelo Evangelho do Jesus de Nazaré. E quem sabe os menonitas nos inspirem. Falei desses outros cristianismos, estou vendo agora vocês aqui, né? Quem sabe os menonitas, os anabatistas, né? Que vinham pela periferia, resistindo às pressões do Lutério e do governo alemão, resistindo à perseguição do mundo romano e dos católicos, geraram um tipo de segmento que sinalizou vida. Quem sabe nós resgatamos o pentecostalismo antes da década de 60, que era o pentecostalismo que em Pernambuco e Paraíba estava lutando para garantir a terra dos pequenos proprietários e eram os principais líderes das ligas camponesas. Chico Julião, político paraibano, dizia o seguinte: vocês venham com os cânticos, tragam suas Bíblias, com suas orações, falem principalmente dos profetas, que eu vou com a Constituição brasileira. E aí ele dizia: vocês que são evangélicos são interessantes, porque além de vocês dirigirem bem as assembleias, sabem registrar bem as atas. Aí eu penso que ele estava falando de batista, não era de assembleiano, com todo respeito ao mundo da Assembleia de Deus. Sabem registrar bem as atas, vocês podem dirigir bem os sindicatos. Então as ligas camponesas eram dirigidas por esses homens, por esses líderes e essas líderes. Ele dizia mais ainda: e vocês não bebem e são bons maridos. Ou seja, eles conseguiam viver a vida pública e garantir essa vida da sua privacidade, como era a cultura do protestantismo, com uma certa leveza, com uma certa tranquilidade, mas eram homens de vida pública. Manuel da Conceição, membro da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, foi expulso do ministério na época, porque defendeu os pequenos proprietários que tinham as suas culturas, a plantação de milho, de arroz, invadidas pelos bois de engorda de certos fazendeiros, e ele resolveu, depois que o delegado não resolveu o problema, mesmo sendo pastor, não estou animando ninguém a pegar em arma, mas ele comprou um rifle, e todo boi que entrava ele atirava e mandava o dono vir buscar. Essa era a vocação, era o ministério. Que Deus nos batize com o seu Evangelho e que sejamos marcados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Vai ser ruim, porque você vai querer ter 2 mulheres, Jesus diz: não, é só uma. Vai querer ter 2 maridos, não, é só um. Vai querer ganhar dinheiro fácil, ele diz: não, é só um. Se é homem público, vai querer receber propina, Jesus diz: não, você é meu seguidor. Vai ver um cara sofrendo e vai acolher, porque você segue a Jesus, vai acolher o cara. Vai se doar por ele, como Jesus também se doou. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Suportou a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Eu e você suporta a morte de cruz, não vai ter esse negócio de exaltação para a gente, não, é só para ele. Para a gente é servo inútil, só fez o que eu mandei fazer. E se contente com isso, por favor. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Por isso que o Evangelho é um desafio contra essa nossa vida corriqueira do lado de cá. É um outro tipo de vida, é uma outra história, é um outro jeito de viver, e eu espero que o Espírito Santo nos ajude e nos anime para vivermos o Evangelho do Jesus de Nazaré.